Quero convidar você a abrir no Salmo 113. Salmo 113, nós vamos ler esse texto agora, que será a nossa meditação de hoje à noite. Salmo 113, diz o seguinte a palavra de Deus. Aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó, ele tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Amém? Vamos orar. Deus de amor, mais uma vez, quando lemos a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Ó Deus de amor, a Tua palavra é viva, é eficaz, plenamente atual e poderosa quando atua em nosso coração. Fale conosco agora, é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Podem sentar, queridos. Hoje eu quero falar sobre a essência do louvor. Este salmo que li, o Salmo 113, é o primeiro de um grupo de salmos, Salmo 113 a 118, que eram cantados, ainda são cantados, nas festas dos judeus, na Páscoa, no Pentecostes e no tabernáculo, festa dos tabernáculos. Então, os judeus, nas suas festas, essas são as festas principais, eles cantam, porque o livro dos Salmos é o inário do povo judeu, eles cantam esse salmo, sendo o Salmo 113 o primeiro desses salmos, 113 até o 118. Ele começa e termina com uma expressão muito conhecida, a expressão aleluia, que significa louvai ao Senhor. O pentecostal fala aleluia, o batista fala louvai ao Senhor. Na verdade, nós podemos usar as duas expressões. O aleluia não é só para pentecostal. O aleluia é o louvai ao Senhor. Esse salmo é um salmo de louvor ao Senhor, mas mais do que isso, é um convite a louvarmos ao Senhor. Quando eu leio esse salmo e outros salmos que falam de culto, da congregação reunida, do louvor ao Senhor, eu sou inclinado a refletir sobre a essência dos nossos cultos. E eu me refiro aqui aos nossas celebrações coletivas. Louvor não é só coletivo, mas é primordialmente, falando de culto coletivo, o que os nossos cultos, o que as nossas celebrações coletivas representam na nossa vida, que lugar que elas ocupam em nossa vida. Será que os nossos cultos se tornaram, por causa da prática constante, uma mera tradição? Domingo é o dia da igreja, quinta-feira é o dia da igreja, eu vou para um culto. Ou será que, não importa quanto tempo já façamos e prestemos culto ao Senhor, ele continua sendo uma expressão sincera do nosso louvor? Então, quando nós lemos um salmo como esse, que é um convite à adoração, um convite ao louvor, temos que se perguntar, qual o lugar do culto na nossa vida? O que os cultos representam em nossa vida? Será que eles são mera tradição ou eles continuam sendo, depois de muitos anos, já cultuando ao Senhor, expressões sinceras do nosso louvor? Eu pergunto isso porque, inclusive, aqueles para os quais o culto deixou de ser uma prioridade. Eu gosto de pensar que a bancarrota de uma nação cristã começa quando os cultos deixam de ter a centralidade. Qualquer nação que foi no passado uma nação
predominante cristã. Você pode pensar em países da Europa, pode pensar nos Estados Unidos, pode pensar até no Brasil, que é uma nação com muitos cristãos. Quando o culto deixa de ser prioridade, quando o culto não tem o valor que ele merece, que não faz parte da prioridade da vida de um cristão, esta nação, este povo começa numa decadência. Porque uma marca, a história de Israel mostra isso, uma marca de uma nação que está caminhando e agradando ao Senhor, uma nação de sucesso, é que o culto, a centralidade do culto era restabelecida. Sempre que o povo de Israel, sempre que o povo de Judá se afastava do Senhor, a primeira coisa a ser eliminada era o valor ao culto. E, em geral, os reis, os bons reis, que eram chamados por Deus para fazer uma reforma religiosa, restabeleciam a centralidade do culto. Isso inclui a centralidade da palavra, da oração, do arrependimento. Então, lembre-se, culto é mais do que um encontro. O culto deve ser central para a vida de um povo, para a vida de uma igreja. É interessante como aqui a falta de prestígio ou o desprezo pelo culto afeta a nossa vida. Charles Swindoll escreveu um livro chamado Igreja Desviada, que vale a pena ler. Eu sou fã do Charles Swindoll, ele é um grande autor, já está com mais de 80 anos, pastor há muitos anos, foi reitor do seminário de Dallas, e esse autor, um homem que sempre trabalhou à frente de igrejas, ele diz o seguinte nesse livro, A Igreja Desviada: a falta de compreensão do que seja culto e da valorização do culto, a falta de valorização, tem levado pessoas a viverem com valores e significado de vida distorcidos e, consequentemente, com relacionamentos desintegrados. Em outras palavras, não dá para nós desprezarmos o culto, não dá para a gente não compreender o culto, não dá para não valorizar o culto sem consequências para a nossa vida. Ele diz: eu observo que a falta de compreensão do que seja culto e a perda da valorização ou a não valorização do culto tem levado, falando dos cristãos, a viverem com valores invertidos, com o significado da vida distorcidos e com relacionamentos desintegrados. Por isso, eu creio que o culto, entre outras funções, tem por objetivo colocar a nossa vida nos eixos, querido. Quando nós cultuamos ao Senhor, contemplamos a sua glória, entendemos quem Ele é, entendemos a sua palavra, ouvimos a sua palavra, nós colocamos a nossa vida no eixo. Eu gosto de pensar no culto, queridos, falando do culto coletivo, porque culto é todo dia, louvor é todo dia. Eu gosto de pensar no culto coletivo como uma oportunidade de nós recalibrarmos a nossa alma, recalibrarmos a nossa vida. Se ao longo da semana o corre-corre fez você perder de vista os teus verdadeiros valores, o significado da vida, a razão da sua existência, você no domingo tem condições de dar uma parada e pensar um pouquinho e recolocar, permitir que Deus recoloque a sua vida nos trilhos, queridos. E hoje eu quero falar então sobre a essência do louvor no culto a Deus. Porque domingo após domingo, como um domingo como esse, milhões e milhões de pessoas espalhadas pelos 4 cantos do Brasil e por todo o mundo se reúnem para cultuar, para louvar ao Senhor. E para mim isso é fantástico. E pode imaginar aqui em todo lugar do mundo, aos domingos, diferentes horários, depende do fuso horário, milhões de pessoas se reúnem em cultos, grandes igrejas, pequenas comunidades, grandes cidades, pequenas cidades, vilarejos, não importa as mais variadas situações, essas pessoas se reúnem, todas elas, para darem atenção a Deus e para louvarem o seu nome. E eu quero pensar hoje um pouquinho sobre a essência do louvor. O louvor que acontece na sua vida diariamente, mas o louvor também que acontece nessa expressão coletiva. O que o Salmo 113 nos diz? Primeiro, o Salmo 113, e esta é a essência do louvor, é um chamado para todos os crentes. Vejam só, ele diz: aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome
do Senhor. O salmista já estava louvando ao Senhor, mas não apenas ele louva, mas ele convida. E ele começa a louvar ao Senhor, é o aleluia. Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Queridos, a essência do louvor consiste no fato de que louvor é um chamado para todos os crentes. Todos os crentes, todos nós somos chamados para sermos verdadeiros adoradores, para louvarmos ao Senhor, para publicamente adorarmos o Senhor. Aliás, o culto é isso. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, que ele busca adoradores. Ele quer que todos, nós aqui estamos nesta noite, todos nós aqui como adoradores do Senhor. Pessoas que estão aqui para juntos louvarmos ao Senhor. Porque a essência do culto é esse chamado, não para alguns louvarem, não para a equipe louvar, não para eu louvar, para alguns louvarem, mas é um chamado a todos nós. Ele diz, vocês todos que são servos do Senhor, e essa é uma expressão que aparece muito nos Salmos, louvem o nome do Senhor. Então, na essência da adoração está o fato de que é um chamado coletivo para adoração. Queridos, não existe aquela ideia de que eu vou assistir o culto. Eu tenho falado, na pandemia foi uma luta ensinar para todo mundo. Você está em casa e obrigatoriamente está em casa. Você está não para assistir um culto. E eu digo assim, você está aqui para participar de um culto. Então, nós que estamos aqui, os que estão em casa, estão todos aqui prestando um culto a Deus. Essa história de, produz conteúdo para o outro assistir. Não é assistir, é participar, é se envolver. Até eu incentivo, dentro da sua possibilidade, procure participar no mesmo horário com todo mundo. Porque há uma sincronia, tá? Depois talvez se torne alguma coisa que você não vai ter o mesmo impacto. Você poder louvar juntos com seu irmão e irmã em Cristo. A essência da adoração é esse chamado para todos nós sermos adoradores, louvarmos ao Senhor porque somos servos. O texto diz também, na essência da adoração, que o louvor não é limitado pelo tempo nem pelo espaço. Olha o que diz o texto. Bendito seja o nome do Senhor, verso 2, agora e para sempre. E ele diz no verso 3, do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Esse verso pode ser traduzido também do leste a oeste, de um canto a outro. De leste a oeste, pode dizer assim, de norte a sul. Ele está dizendo que o louvor a Deus não é limitado pelo tempo, porque nós adoramos o Senhor agora e para sempre, e também não importa onde você está, qualquer canto da terra, e aqui ele está falando de toda a terra, então estamos louvando ao Senhor. Davi entendeu isso quando afirmou no Salmo 34, verso 1, que ele diz, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Paulo diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É um chamado para você louvar a Deus em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. É um chamado para toda a terra. Eu creio que a cena mais linda do céu vai ser pessoas louvando de toda raça, nação, tribo e língua. Vai ser a coisa mais linda. Quando eu vejo, por exemplo, como vi ontem ainda, um local que tinha bandeiras de vários países, é uma cena linda. Quando você vê a abertura de uma Olimpíada, por exemplo, é algo lindo, as bandeiras. Mas no céu haverá um dia em que pessoas de toda raça, nação, tribo, língua, vai louvar ao Senhor. Porque nesse exato momento, de leste a oeste, de norte a sul, o Senhor está sendo adorado. Quando nós falamos de missões aqui, hoje ainda, em algum momento, talvez até agora simultaneamente, tem gente adorando a Deus na África. Tem gente adorando a Deus na Espanha, nossos missionários em Portugal, em qualquer lugar do mundo, gente adorando. Então, na essência da adoração está o fato de que a adoração a Deus, o louvor a Deus não está restrito ao tempo, agora e para sempre e em todo lugar, porque é de leste a oeste ou em todos os cantos da terra, o Senhor merece adoração. Mas o salmista diz também
que agora falando da figura do adorador, que nós precisamos para dar ao Senhor o louvor que Ele merece, entender e reconhecer duas verdades. Primeiro, que o nosso louvor, ele está fundamentado no reconhecimento da glória de Deus. O verso 4 diz: excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. A palavra excelso é elevado. Elevado é o Senhor, ou está o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Queridos, o louvor verdadeiro acontece, tem como fundamento o reconhecimento, ele é movido pelo reconhecimento da glória de Deus. O verso 5 diz: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Queridos, por que a nossa alma entra nos trilhos no domingo? Por que nós conseguimos calibrar nossa alma quando estamos num culto coletivo? Porque é no culto coletivo que nós somos desafiados a refletir sobre quem Deus é. Porque nós esquecemos com muita facilidade. Como diz aquele livro, seu Deus é pequeno demais. Não é o Deus que se apequenou. Fomos nós que deixamos enxergar a sua glória. O culto pessoal, o culto coletivo nos ajuda a voltar a colocar os olhos e contemplar a grandeza do Senhor. Davi fala no Salmo 27 que ele queria, sonhava, pedia a Deus para poder habitar na casa do Senhor, para contemplar o Senhor, contemplar a sua formosura, a sua grandeza. Queridos, o louvor, e isso é a essência do louvor, está fundamentado no reconhecimento, na percepção da grandeza do nosso Deus. Deus merece ser louvado, merece ser adorado, porque Ele é Deus grande, Deus incomparável. É aquela glória que Isaías contemplou no templo, lá em Isaías 6. E quando ele contemplou, ele só pôde responder com adoração. Primeiro com convicção de pecado, e depois com adoração. Ele adorou ao Senhor. O texto pergunta: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Aí eu pergunto, você tem adorado ao Senhor com esta clareza do tamanho do seu Deus? Será que a nossa maior motivação para a adoração tem sido o fato de que somente Deus merece a nossa adoração? Como nós cantamos, Deus, somente Deus. Você quando está no culto tem que lembrar, só Deus, Ele é incomparável. O texto diz, quem é semelhante ao nosso Deus? Ele é elevado acima de todas as nações, sua glória está acima dos céus, o seu trono está nas alturas. Isaías, o profeta, em vários capítulos do seu livro, escreve sobre a grandeza de Deus. No capítulo 40, verso 18, ele registra a seguinte pergunta que Deus faz: com quem vocês querem me comparar? Com quem vocês podem me confrontar? Em outras palavras, com quem você compara a minha glória? E tantos outros lugares, ele fala assim, a quem Deus pediu conselho para construir, para criar o mundo? Quem o ajudou a medir a terra? A grandeza de Deus. Queridos, a nossa confiança é aprofundada, a ansiedade é vencida, a paz é alcançada, quando nós conseguimos olhar para Deus e encará-lo como um Deus grande. Quanto mais eu vejo a grandeza de Deus, menor o meu problema fica, por maior que seja. Mas quanto mais eu diminuo, não consigo enxergar a grandeza do nosso Deus, o nosso problema se avoluma, cresce, toma conta de nós, ansiedade, falta de paz. Mas o salmista nos diz aqui, olha, o nosso Deus é grande, Ele é todo poderoso. Então a nossa motivação para louvar é que nós servimos. Primeiro, quando dizemos assim que Deus é o maior dos deuses, Deus é o único Deus. Mas não apenas o único Deus, os outros não são deuses. É que Ele é o Deus acima
de todos. É o Deus grandioso, o Deus de todo poder. Ele é o único que criou o céu e a terra. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está exaltado sobre todas as nações. Quando eu olho para os movimentos do mundo, guerras, reis, gente que se diz poderosa, se acha poderosa, eu imagino o seguinte: na verdade, eles se pensam poderosos, porque Deus está acima de tudo isso. Deus está acima de qualquer reino político, de qualquer estratégia política, de qualquer reino poderoso. Deus está acima. Essa glória, essa percepção da glória de Deus deve nos impactar tão profundamente que a nossa única resposta seja o louvor e a adoração. Deus é grande, Deus é magnífico. Já cantamos aqui, Senhor, tu és grande, és invencível, mais elevado do que qualquer outro. Aí nós falamos da nossa vida. Tu és a cura. Grande em poder é o nosso Deus. Nós falamos de um Deus grande que impacta a nossa vida. Deus é grande, Deus é magnífico, Deus é santo. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então, que no culto nós consigamos, entendendo a essência do culto, entender isso. Que nós olhamos e contemplamos a grandeza de Deus. Calibramos a nossa alma, colocamos a alma no trilho, para cada coisa que nós enfrentarmos ao longo da semana seja enfrentada à luz de um fato: o nosso Deus é grande, nada é impossível para Ele. Segundo lugar, nessa questão da nossa postura, o louvor deve também ser motivado pela percepção que Deus se importa. Essa é uma verdade maravilhosa. Ao mesmo tempo que no verso 5, o salmista diz: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Ele no verso 6 diz: esse Deus, olha só, grandioso, excelso, elevado, ele faz o quê? Se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. E ele, se inclinando, levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Essa é uma expressão maravilhosa. O mesmo Deus excelso, grandioso, acima de todos, o que ele faz? Ele se inclina. É a expressão que significa que ele se humilha, aqui no sentido metafórico. Isso me faz lembrar da descrição que o apóstolo Paulo faz de Jesus em Filipenses 2, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o que? Esvaziou-se a si mesmo e a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo. E depois foi até a cruz. Sabe o que ele está dizendo? Esse mesmo Deus, que é todo poderoso, que é o totalmente outro, é o Deus que se importa. A primeira parte do Salmo fala de um Deus grandioso, mas a segunda parte fala de um Deus que olha para nós. Então é as doutrinas bíblicas da transcendência e da imanência. De maneira simples, o Deus que é o totalmente outro, que não se confunde com o que é material, mas o Deus que se revela e tem contato com aquele que é humano. É o Deus transcendente, é o totalmente outro mesmo, mas é o Deus imanente, o Deus que se envolve. O que o cristianismo tem de diferente, de extraordinário, é de um Deus que não é distante. Warren Wiersbe diz o seguinte, que não foi a transcendência do nosso Senhor que, em primeiro lugar, cativou o coração do salmista, mas a sua disposição de se inclinar e de prestar atenção nos simples mortais. O salmista que fala de um Deus grande é o mesmo salmista que percebeu, e isso está na essência do seu louvor, que Deus é um Deus que se importa. É um Deus que vem ao encontro das nossas necessidades. E não é a única vez que nós lemos sobre isso. Isaías, no capítulo 57, verso 15, diz: porque assim diz o alto, o sublime, a linguagem do Salmo aqui também, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Ele diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar
o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que coisa maravilhosa. Um Deus que se inclina. Em geral, os poderosos ignoram os necessitados, mas o nosso Deus, que é grande e incomparável, se importa. E isso faz toda a diferença e nos motiva a adorar. E ele cita aqui alguns necessitados. Ele fala do pobre, ele fala da mulher estéril, daquela que quer um filho, que deseja muito o filho, e Deus fala, e o texto diz, ele olha, ele levanta o pobre, o necessitado do pó. Ele olha para a mulher estéril e faz com que ela viva em família. Em outras palavras, Deus, na sua graça, não somente nos vê, como vai ao encontro de cada uma das nossas necessidades. Ele vem ao nosso encontro disposto a trabalhar. Portanto, o verdadeiro louvor é aquele que nasce dessa percepção de que Deus é grande, mas Ele é um Deus que se importa. Ele é um Deus que se importa conosco. Ele é um Deus que vem ao nosso encontro. É um Deus que se inclina. E não importa quão escuro, quão extrema seja a situação, esse Deus grandioso se inclina para nos ajudar. Essa é a essência do louvor. Queridos, todos nós somos chamados para sermos adoradores, pessoas que louvam ao Senhor. Individualmente, no dia a dia, mas aqui particularmente no louvor coletivo. E ele fala, é louvor a Deus, é para todos, é louvor em todo tempo, em todas as circunstâncias, em todo tempo louvarei o Senhor. E é um louvor que é motivado pelo reconhecimento, primeiro, da grandeza de Deus, porque se Deus não fosse grande, não mereceria o nosso louvor. Mas a grandeza de Deus só consegue receber de nós, só pode receber de nós uma atitude que é de adoração. A grandeza de Deus nos motiva a adorar. A única resposta é a adoração. Leia Apocalipse, você vai ver, cada vez que alguém contemplava a glória de Deus, caía de joelhos para adorar. A grandeza de Deus, cada um que vê a grandeza de Deus, cada um que percebe a grandeza de Deus, não tem outra reação a não ser louvar a Deus. E esse louvor, então, é reconhecimento de Deus, é o Deus grandioso. E a percepção de um Deus compassivo, de um Deus que se importa. Eu quero terminar lendo uma frase do pastor Luiz Saião. Ele diz o seguinte, acompanhe comigo aí. O louvor é o reconhecimento expresso de quem Deus é e do que Deus tem feito em nossas vidas. Quando reconhecemos o verdadeiro lugar de Deus em nossas vidas, nós o louvamos de coração. Queridos, o louvor é o reconhecimento expresso, como eu disse, de quem Deus é, Ele é grandioso, e do que Ele tem feito na nossa vida, diante das nossas necessidades. E quando nós reconhecemos o verdadeiro lugar de Deus em nossas vidas, não tem outra resposta a não ser a adoração. Você precisa, para nós calibrarmos a nossa alma, para a nossa vida entrar nos trilhos, viver todo dia da perspectiva, na convicção, na percepção da grandeza do nosso Deus. Na verdade, não existem outros deuses, existem outros supostos deuses, outros que pessoas adoram, mas nós adoramos o único verdadeiro, mas não apenas verdadeiro, o Deus grandioso. Hoje à noite, eu queria que nós saíssemos daqui com a exata percepção da grandeza do nosso Deus. Não é apenas um Deus grande, um Deus que se importa. Não é um Deus distante. Não é um Deus que não se preocupa com o negócio dos homens e das mulheres desse mundo. É um Deus que se importa. Se importa em me ajudar. Esse grande Deus, para quem nada é impossível, é um Deus que tem prazer em cuidar. Você pode ficar em pé, nós vamos orar. Deus, nós queremos nos juntar a este convite do salmista que diz, vós, servos do Senhor, louvai ao Senhor. Nós queremos fazer parte deste grande coro de louvor ao Senhor. Nós queremos também aprender a louvar o Senhor em todo tempo, em todo canto, porque o louvor é em todo lugar, toda hora, para a tua honra e para a tua glória. Mas também queremos o tempo todo lembrar quem o Senhor é,
a sua grandeza, meditar na sua grandeza. Um Deus excelso, todo-poderoso, um Deus sublime, um Deus poderoso, um Deus onisciente, onipotente, onipresente, mas um Deus que se importa, um Deus que se inclina amorosamente. Se inclinou de maneira extraordinária por meio de Jesus para nos salvar, mas agora se inclina também, se volta para nós para nos ajudar. Deus de amor, que hoje à noite a nossa alma encontre esse equilíbrio para viver mais uma semana. O equilíbrio que está baseado na grandeza do Senhor e na certeza do teu cuidado. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.